Saudações! Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre as tutelas provisórias. E nesse momento vamos iniciar essa etapa analisando as tutelas de evidência. As tutelas de evidência estão disciplinadas no artigo 311 do Código de Processo Civil. E veja, já temos um primeiro aspecto que foi comentado na última aula, de que a tutela de evidência não se confunde com as tutelas de urgência, porque começa o artigo 311 nos dizendo: tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, significando que a tutela de evidência não tem relação com a tutela de urgência. Não há necessidade de prova de perigo de dano ou de resultado útil, risco de resultado útil ao processo. Porque quando eu falo em tutela de evidência, eu estou tratando de uma tutela em que ela vai ser concedida provisoriamente em razão da ausência de dúvida ou da mínima dúvida quanto à probabilidade ou quanto à segurança do direito de quem requer. Por isso é uma tutela de evidência. O direito material está evidentemente posto e por isso eu já posso concedê-lo. Então, a tutela de evidência ela vai estar pautada em 4 situações. Vamos apenas ver os incisos e em seguida vamos comentar cada um deles. A primeira é quando houver abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, quando as alegações de fato podem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou súmula vinculante, quando se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental e ainda quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. E muita atenção ao parágrafo único, que nos diz que somente é possível a concessão liminar nos casos do inciso 2º e 3º, ou seja, quando o direito está fundado em julgamento de recurso repetitivo, em tese firmada em recurso repetitivo, em súmula vinculante, ou então no caso de pedido rei persecutório. Mas vamos conhecer detalhadamente cada uma dessas hipóteses. Importante notar que o legislador, ele traz essa característica de tutela de evidência, como eu já falei, dentro da tutela provisória. Por quê? Não é uma tutela definitiva, porque não estamos tratando de uma cognição exauriente, que é que se apresenta quando eu tenho uma tutela definitiva. Mas existem situações jurídicas que o legislador estabeleceu nos incisos do artigo 311 que me dão segurança de que a parte autora vai ter o seu direito contemplado ao final do processo. Então, apresenta a doutrina a questão da defesa inconsistente. O que é defesa inconsistente? É aquela que não tem condições de desconstituir as alegações do autor. Então, se a defesa do réu ela não tem substrato para repelir o pedido do autor, é possível a concessão de tutela de evidência. Vamos ao inciso 1º, que trata do manifesto caráter protelatório da defesa do réu ou da abusividade na defesa do réu. E veja, a doutrina nos coloca que essa regra deve ser entendida como uma regra aberta, que permite a antecipação da tutela, mesmo que não haja urgência, desde que a defesa do réu seja frágil quando comparada com a rigidez das provas apresentadas pelo autor. Toda vez que a defesa for insubsistente, for inconsistente, é possível, então, o requerimento de tutela de evidência. Veja, esse requerimento baseado no inciso 1º só pode acontecer após a defesa do réu. Então, não há como requerer liminarmente. Por isso que o inciso 1º não está contemplado no parágrafo único, porque é necessário que seja oportunizado o contraditório e que o réu apresente sua defesa e que a defesa seja insubsistente. Ou seja, ela não tenha condições de abalar, de afetar o convencimento a respeito do pedido autoral.
No caso do inciso 2º, a tutela de evidência, e esse inciso 2º é preciso lembrar, ele está contemplado no parágrafo único e, portanto, pode ser postulado a concessão de tutela de evidência em caráter liminar, quando o pedido do autor está fundamentado, ele está amparado em jurisprudência firmada em incidente de resolução de demanda repetitiva, seja no âmbito dos tribunais superiores, STF, STJ, seja no âmbito dos tribunais estaduais ou tribunais regionais federais. Decidida a questão no âmbito desses tribunais em sede de repetitivo, a parte que requerer algo que esteja amparada por essa decisão em sede repetitivo já pode requerer, no início da ação, a sua tutela de evidência. Lembrando que o inciso contempla também as súmulas vinculantes, mas a doutrina, ao meu ver, com razão, vem acolhendo também a possibilidade de concessão dessas tutelas em repetitivo quando houver súmulas de tribunais. Então, a doutrina admite, no caso de súmulas de tribunais. E é preciso ter a cautela de que precisam ser súmulas que estejam ainda confirmadas pelo tribunal. Porque muitas vezes você tem uma súmula muito antiga e que hoje a jurisprudência não acolhe mais ela. Hoje o tribunal não decide mais conforme ela, apenas não houve o cancelamento dessa súmula, conforme o regimento interno do tribunal. Então, muito cuidado em observar se aquela súmula ainda reflete a orientação do tribunal. Mas a doutrina admite, em súmulas, também aplicar o pedido de tutela de evidência com base no inciso 2º. O certo é, conforme o CPC, se o entendimento já está consolidado em sede de repetitivo ou então em súmula vinculante, e súmula vinculante, portanto, só no âmbito do STF, é possível a concessão de tutela de evidência e já em caráter liminar, conforme o parágrafo único do artigo 311. E aqui está a observação que eu acabei de fazer, está no enunciado número 48 da Jornada de Processo Civil do Conselho da Justiça Federal, em que se entendeu, e por isso que eu falei que era uma doutrina, porque o caráter, a natureza jurídica desse enunciado é de doutrina e não de jurisprudência, se compreendeu que é possível também a concessão de tutela de evidência quando você se deparar com uma súmula de um tribunal superior. Apesar de não ser súmula vinculante, essa súmula ela pode amparar um pedido de tutela de evidência em caráter liminar e ser concedido, observando o que eu acabei de falar, desde que o tribunal ainda esteja decidindo em consonância com aquela súmula. Nós temos súmulas do STF, por exemplo, que são da década de 50, de 1950, e que ainda não foram canceladas. E muitas delas não são mais acompanhadas, não tem nem mais eco no ordenamento jurídico. Estão lá. Isso não quer dizer que você vai poder embasar com ela, porque você não vai lograr êxito, porque o entendimento do tribunal não se mantém mais naquele sentido, apenas não houve o cancelamento da súmula. E chegamos no inciso 3º. O inciso 3º, que também admite a concessão de liminar, trata do direito rei persecutório. E aí, gente, muita atenção. Tratar de direito rei persecutório não significa que cabe nas ações possessórias. Quando ele trata do direito rei persecutório, esse inciso 3º veio contemplar a antiga ação de depósito, que havia uma ação de rito especial no Código de Processo Civil antigo. Acontece que essa ação de depósito ela foi perdendo o fundamento dela, não o fundamento, mas a eficácia dela, a partir do momento das decisões do próprio STF, acompanhada depois pelo STJ, de impossibilidade de decretação de prisão na ação de depósito, porque essa ação de depósito, no rito do CPC, previa a possibilidade de prisão civil. Mas, com as decisões do Supremo, do STJ, que inclusive sumularam isso, perdeu-se, então, o contexto da ação de depósito que estava no antigo CPC.
E a forma que o legislador entendeu de privilegiar o contrato de depósito, porque o contrato de depósito ele garante o direito daquele que faz o contrato, do contratante do depósito, reaver o bem que ele depositou, porque o depositário ele é mero prestador de serviço de um depósito. Então, por isso que, para privilegiar o contrato de depósito, não há mais uma ação de rito especial de depósito, mas quando ele fala em direito rei persecutório, ele fala do contrato de depósito. Então, o inciso terceiro se refere ao contrato de depósito. No contrato de depósito, quando ajuizada a ação, estando amparada no contrato de depósito e havendo prova do inadimplemento desse contrato, ou seja, que o depositante não devolveu, não recebeu de volta aquilo que o depositário está sob a guarda, então cabe ao depositante ajuizar a ação e postular tutela de evidência, ou seja, obrigando o réu, desde logo, a restituir a coisa. Então, o inciso terceiro trata do contrato de depósito. Muito cuidado, porque as pessoas leem direito rei persecutório e imaginam que está se tratando de ações possessórias. Não, as ações possessórias têm rito especial. Esse inciso terceiro, ele garante a restituição, a concessão da tutela de evidência para compelir o depositário a restituir ao depositante o bem entregue em ação de depósito. O inciso quarto. O inciso quarto, ele traz a questão do tempo para a produção da prova. Se a parte ré não se desincumbe do ônus da prova, não consegue, e aí é diferente do inciso primeiro, onde fala da tentativa procrastinatória, das provas protelatórias, aqui ele não traz nenhuma prova que seja suficiente para afastar o direito do autor. Então, se o autor já faz uma prova que lhe traz essa alta probabilidade do direito e o réu não traz uma prova que refute aquela alegação do autor, é possível que, demonstrado o fato constitutivo do autor por sua prova, e não afastado, não apresentado nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor pelo réu, o juiz possa conceder a tutela de evidência. Observar o seguinte, essa tutela de evidência ela só vai ter espaço, assim como o inciso primeiro, depois que o réu apresenta a defesa. Qual vai ser o momento processual que você vai deduzir essa tutela de evidência? Ou quando for sua oportunidade de falar em réplica, ou quando o juiz anunciar o julgamento antecipado da lide, porque ele já saneou o processo e verificou que não há mais questão de dirimir prova, você vai requerer essa tutela de evidência para quê? Para o juiz concedê-la lá na sentença. E concedendo na sentença, ela já vai ter eficácia, e, portanto, você vai poder executá-la, vai poder exigir o cumprimento de sentença. Diferente da decisão que for concedida lá na sentença, você pode até fazer o cumprimento provisório, mas você está sujeito à necessidade de caução. Se você tiver uma tutela de evidência, você já tem o seu direito já reconhecido e você já vai poder exercê-lo, embora ali ainda não esteja alcançado pela coisa julgada, porque pode ter recurso da parte, mas se já concedido em tutela de evidência, será necessário que a parte requeira, a parte contrária na apelação, requeira a desconstituição dessa tutela de evidência.